Venerável mestre e confrade irmão Brito. Boa noite também ao nosso venerável mestre irmão Lucas, todos os confrades e irmãos aqui presentes. É um prazer, uma honra, um privilégio. Agradecer imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos e conjuntamente com a Academia Maçônica de Letras de Rondônia, um momento especial em que estamos encerrando aqui as atividades da Luz e Conhecimento e também da Academia Maçônica de Letras, né? Já visto que nós teremos um encontro presencial, uma confraternização, mas os nossos trabalhos de forma virtual também encerram-se hoje. Então, uma grata satisfação e agradeço imensamente realmente o nosso venerável mestre por ter nos permitido essa união de esforços na noite de hoje. Muita gentileza sua e a gente passou o ano, né, com um trabalho chamado Conversas Filosóficas, e acontece nos primeiros sábados de cada mês. E o próximo sábado, o primeiro sábado agora de agosto, de dezembro, nós teremos a nossa soberana Assembleia Geral aqui da Glomaron. Então, em respeito também à nossa potência maçônica, a gente decidiu não fazer o nosso Conversas Filosóficas. E aí surgiu essa oportunidade e, mais uma vez, gentilmente, o nosso venerável mestre nos permitiu fazer essa sessão conjunta. E mais feliz ainda pela possibilidade de poder falar aos irmãos, né? Fiquei mais grato ainda, né? Então, duplamente grato. Então, eu espero que eu consiga transmitir aos irmãos a mensagem pela qual nós nos propomos. O venerável me fez algumas orientações para que a gente pudesse trabalhar acerca desse tema. Então, nós temos um pano de fundo, né, uma reflexão, qual o futuro da maçonaria. Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento para que a gente possa seguir aqui com a apresentação. Vocês estão vendo aí? Perfeito. Perfeito? Bom, como sempre nós o fazemos, rogamos a Deus, o grande arquiteto do universo, para que nos dê a sabedoria necessária e a iluminação para que nós possamos, na noite de hoje, trazer um tema tão importante, que falar sobre maçonaria, para mim, é sempre desafiador, ainda mais com essa reflexão que nós trazemos. Qual o futuro da maçonaria? Bom, é muito comum nós fazermos no final do ano uma espécie de balanço, né? As empresas fazem isso e as pessoas comumente também fazem. Uma espécie de balanço ou uma autoanálise. E a gente vai evidenciar aqui, né, o que de melhor foi feito, né, e possivelmente corrigir as falhas e planejar o futuro. Normalmente nós fazemos isso no final do ano, a gente olha para trás, né, o que de melhor eu fiz durante esse ano, né, quais foram as falhas que eu cometi e o que eu posso fazer para melhorar. Então, a nível pessoal e a nível de instituição, nós vamos analisar a maçonaria, né, o passado, o presente e o futuro de nossa instituição. Como vocês viram lá na abertura, na imagem, né, tem uma bola de cristal e, evidentemente, eu não tenho uma bola de cristal, né? Eu não posso precisar aqui qual será o futuro da maçonaria, mas a gente pode trazer com uma visão apocalíptica, como eu até comentava com o venerável mestre, né, com base em alguns números que se apresentam, mas a gente vai aí, depois dessa apresentação, ouvir aqui a opinião dos irmãos de fato, o que nós podemos fazer ou para reverter essa visão apocalíptica, né, e realmente trazer um futuro promissor para a nossa amada instituição. Bom, o nosso conteúdo ele vai orbitar um brevíssimo relato sobre a história da maçonaria, trazer alguns dados referentes à atualidade e as perspectivas para o futuro. E aí já entra aqui as reflexões, meus irmãos. Então, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessas reflexões. Como eu disse, a gente
é comum nós fazermos no final do ano uma espécie de balanço. Então, vamos fazer esse balanço aqui acerca da maçonaria. Então, a primeira reflexão, a primeira pergunta que eu trago: qual a verdadeira razão de existir da maçonaria? Será que nós verdadeiramente sabemos, né, qual é a razão de existir da maçonaria? E o que os maçons esperam da ordem? Quais as razões da tão famigerada evasão maçônica? E a maçonaria deveria dar início a uma nova fase? Qual é o futuro, né? Qual é o futuro da maçonaria? É interessante também que a gente possa, evidentemente, né, saber ou distinguir o que é a maçonaria. Foi feita uma pesquisa pela CMI e um dado alarmante que apenas cerca de 5% dos entrevistados saberiam definir o que é a maçonaria. Então, quando a gente vai perguntar para um profano, né, um não iniciado, você vai ouvir várias coisas, né? Alguns pensam que a maçonaria é uma seita, é uma religião, é um partido político. Então, nós que somos iniciados, nós sabemos que a maçonaria não é nada disso. E defini-la não é uma tarefa das mais fáceis, né? Mas, assim, a gente percebe que só se ama aquilo que se conhece. Então, claro que essa definição que eu trago aqui é apenas um extrato daquilo que a gente comumente encontra, né, em pesquisas, é uma síntese, né? Sempre que você vai ouvir falar de maçonaria, você encontra algumas dessas palavras que estão expostas aqui. Isso não é uma definição precisa ou definitiva, final, não, eu não tenho uma palavra final, mas eu comumente, quando eu falo de maçonaria, eu trago essa definição. Então, a maçonaria, para mim, é sobretudo uma fraternidade iniciática. Então, ou seja, todos nós passamos por um cerimonial de iniciação. Todos nós, independentemente de qual seja o rito, qual seja a potência, qual seja o oriente, todos nós passamos por esse cerimonial de iniciação. Então, é uma fraternidade iniciática. E aí nós podemos ir mais além, nós podemos dizer também que a maçonaria é uma escola filosófica de moral e aperfeiçoamento humano. Certa feita, eu dava essa definição em uma loja, e teve um irmão que discordou, né, de comparar a maçonaria com uma escola. Quando eu falo escola, não é aquela escola que a gente comumente vê aí, uma escola com bancos, né, com uma escola tradicional. Se você for buscar no passado e a origem da de escola, na verdade, seriam correntes filosóficas. Então, você tem a escola de Platão, né, a escola de Aristóteles. Então, quando você, evidentemente, alguns tinham um local físico, mas quando fala de escola de Aristóteles, escola de Platão, né, você está falando de uma corrente filosófica, de uma linha de pensamento desses filósofos, né? Então, essa nossa escola, ou essa nossa universidade, como queiram, ela consagra os seus ensinamentos por meio de símbolos e alegorias. Então, sucintamente, é o que eu trago aqui como definição, e repito, não é uma definição que se encerra aqui, os irmãos, evidentemente, podem ter a sua definição do que seja maçonaria. Mas, como eu disse, nós vamos falar sobre o passado, o presente e o futuro de nossa instituição. Então, vou trazer um pouco aqui de história, né? Eu sempre falo também que aquele que não conhece a sua história está condenado a incorrer nos mesmos erros. Então, a gente tem, comumente, em se tratando de maçonaria, períodos históricos. Então, nós temos dois períodos historicamente aceitos e um lendário. Esse lendário é fruto da imaginação daqueles que atribuem à maçonaria tempos imemoriais. Então, há alguns equívocos quando a gente fala de maçonaria, né? Por exemplo, se a gente for imaginar a definição de maçom como um pedreiro, um construtor, então, onde quer que estivesse a figura de um construtor, desde o momento em que o homem sai das cavernas e começa
a construir povoados, casas, pontes, né, e depois, evidentemente, castelos, igrejas, tudo tal, você tem a figura do maçom, do construtor, mas não o maçom como nós conhecemos hoje. Então, há uma certa confusão em determinar, né, ou dizer que a maçonaria existia lá no Antigo Egito, né, ou mesmo em civilizações antigas, né. Então, repito, se a gente partir do princípio que haviam lá construtores, sim, você tinha a figura do maçom, na tradução literal, que é um pedreiro, mas não o maçom como nós conhecemos hoje. Então, comumente, nós temos os períodos mais aceitos, né, que é o período operativo e o período especulativo. Convencionou-se de chamar de período operativo antes de 1717, e o especulativo ou investigativo, como eu gosto de chamar, depois de 1717. Mas não se pode precisar ao certo quando um termina e quando o outro começa. Então, eu trago aqui um trecho de um livro do Christoph Hadap, que foi traduzido pelo nosso irmão Ken Ismail. Então, sabe-se que aconteceu essa transição a partir da aceitação de membros que não trabalhavam com pedra. Então, no início da década de 1640, olha só, já faz algum tempo, né? As lojas inglesas, assim como as escocesas, começaram a admitir membros que não trabalhavam com pedras. Então, esses homens eram chamados de maçons aceitos. Então, dentre eles, a gente pode citar aqui o Robert Bray, Elias Ashmore, o Desaguliers e o próprio Christian Vrain. O Christian Vrain, apesar de que ele não era um pedreiro propriamente dito, mas ele era um arquiteto, uma espécie de engenheiro, e ele foi muito importante, principalmente pelo ressurgimento da maçonaria, depois que a maçonaria operativa entra em decadência, principalmente depois daquele grande incêndio em 1666, lá na Inglaterra, que ele foi chamado para reconstruir a Inglaterra, reconstruir Londres, na verdade, e ele convoca aí maçons operativos para trabalhar nesse sentido. Então, ele foi muito importante. E claro também que o Desaguliers tem um papel muito importante, porque o Desaguliers ele era discípulo do, deixa eu ver se eu me recordo aqui agora, do Isaac Newton. Ele era discípulo do Isaac Newton. Então, ele teve um papel muito importante para trazer a ciência, a razão para a novel instituição que era a maçonaria da época. Agora, é importante também que, na contramão desse veículo chamado maçonaria, nós temos um retrovisor enorme com um passado glorioso de grandes conquistas, contrapondo com um para-brisa estreito, temerário e incerto quanto ao seu futuro, principalmente quando a gente pensa na questão da evasão maçônica. É um assunto muito importante que vem afetando a maçonaria mundo afora, e apesar do Brasil não estar ainda nesse radar, mas é importante que a gente tenha todo esse cuidado e analise todos esses dados e essas informações. Bom, a maçonaria ela sempre esteve à frente do seu tempo. Então ela sempre foi vanguardista, né? E através de seus membros, ela apoiou as grandes reformas sociais e os movimentos de libertação humana. Então, em alguns momentos, a gente tem não a instituição maçonaria. Eu até digo que a maçonaria ela é abstrata. Na verdade, quem faz acontecer são os maçons. Então, em alguns casos, você teve a participação efetiva da maçonaria como instituição, mas na grande maioria dos casos, você tem maçons. Então, são ações políticas na Europa, a fundação dos Estados Unidos da América, a libertação das colônias espanholas, a própria formação do Estado brasileiro e a abolição da escravatura são alguns exemplos, né? Então, por exemplo, na abolição da escravatura, você teve a figura da instituição maçonaria, mas, sobretudo, muitos maçons que compravam a alforria de escravos e promovia a abolição da escravatura propriamente dita. E aí, falando um pouco sobre o presente, né, trazendo aqui uma visão apocalíptica, claro que eu disse que eu não tenho aqui uma bola de cristal, eu não tenho como precisar como será a maçonaria daqui a 5, 7,
21, 33 anos. Mas é bem verdade que a maçonaria ela vem encolhendo principalmente em países com maior tradição maçônica. Então, a gente traz aqui um dado importante. Então, de acordo com os dados coletados do List of Logic, e esses dados foram inseridos no livro Evasão Maçônica, Causas e Consequências, do nosso irmão Moraes. Então, ele diz o seguinte, que nos Estados Unidos, em apenas 8 anos, foram fechadas 291 lojas e um declínio de 300, quase 302 mil membros. Então, lá na Inglaterra, foram fechadas entre 2008 e 2016 744 lojas e uma queda de 56.747 maçons. Na França também, no mesmo período, teve uma redução de 290 lojas e 11.387 maçons. Também no Canadá, houve uma redução de 47 lojas e 13.577 maçons. Então, se a gente olhar para esses números, trazendo uma visão apocalíptica, se continuar essa projeção geométrica, nós teremos aqui, em 2058, a maçonaria será extinta na Inglaterra e em 2071 nos Estados Unidos. Então, essa é uma visão apocalíptica. Isso pode acontecer? Talvez sim, talvez não, mas essas informações são com base em números. Então, isso pode ser efetivado ou não. Também uma pesquisa da CMI, muito importante, em 2018, essa pesquisa foi realizada pelo nosso irmão Ken Ismail, e o resultado do estudo traçou um panorama das opiniões dos maçons brasileiros com relação à maçonaria na época, né, em 2018. Então, com a pergunta o que a maçonaria devia fazer e não está fazendo, ou está fazendo pouco, a gente destaca aqui algumas perguntas com maior porcentagem. Então, olha só que dado interessante. 47,6% havia-se uma preocupação com relação à melhor seleção de membros. Será que realmente nós estamos fazendo uma boa seleção? Será que nós estamos fazendo boas sindicâncias? Então, o segundo ponto de maior preocupação, com 37,2%, é relacionado à educação maçônica de qualidade. Será que nós estamos formando bons aprendizes, companheiros e mestres? Então, o que eu trago aqui são reflexões. Eu não tenho como dizer que sim nem que não, falar por toda a maçonaria universal, pela maçonaria brasileira. O que eu posso falar é aquilo que eu venho presenciando no meu dia a dia. Então, eu não posso dizer que a maçonaria do Pará ela está nesse ponto. Eu não tenho como determinar isso. Então, com relação à preservação dos rituais e segredos, uma preocupação de 33,2%. Alguns também se preocupam com a questão do ativismo político, 28,2%. Com relação à caridade e ações sociais, 25,2%. Esse ponto de caridade e ações sociais, eu vou trazer um contraponto aqui, bem interessante para a gente analisar essas questões. E com relação ao melhor uso de tecnologias e comunicações, nós sabemos que a partir da pandemia, nós certamente tivemos uma grande evolução com relação ao uso de tecnologias e comunicações, né? Sobretudo com relação às reuniões virtuais. Mas existem outros pontos que as potências maçônicas poderiam também estar explorando com relação a isso. E alguns têm resistência com relação a isso, outros encaram isso com normalidade, então nós temos alguns contrapontos, né? A outra pergunta, o que mais desagrada na maçonaria atualmente? Atualmente, lá em 2018, tá? As respostas com maior percentagem foram: conflito entre potências maçônicas, 53%. É claro que isso não acontece aqui no planeta Terra, isso deve acontecer lá em Marte. Aqui no nosso planeta isso não acontece, não. Isso deve estar havendo algum equívoco aqui nesses números. Briga por poder na loja ou potência, 46%. Também isso não acontece aqui no planeta Terra, isso deve acontecer lá em Vênus.
Os chamados profanos de avental, 41%, são aqueles indivíduos, segundo a pesquisa, segundo os pesquisados, que não honram a maçonaria e não deveriam nem estar, não deveriam nem ter sido iniciados, né. E o donos de loja, 41%. Isso também não acontece aqui no nosso planeta Terra. Desinteresse geral dos irmãos, 39%. Falta de conteúdo das reuniões, 37%. Mais uma vez eu repito, isso daqui deve estar acontecendo lá em Plutão, né, nem existe mais. No planeta Terra não existe isso. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos importantes, conflitos de gerações. Então nós temos hoje a maçonaria, ela está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, na verdade, né. Então nós temos aqui uma um grupo de maçons mais jovens, que têm uma visão de mundo diferente, e muitas vezes eles entram em choque com os maçons mais antigos e mais tradicionais. Há um ponto interessante, né, que a maçonaria simbólica, ela faz uma certa alusão às fases da vida, né, então você tem ali o aprendiz como se fosse uma criança, você tem o companheiro, uma espécie de jovem, e o mestre como se fosse um adulto. Nós sabemos que isso são um paradoxo simbólico. Nós sabemos que nós não deveríamos tratar um aprendiz, né, por mais novo ou com mais idade, independentemente disso, mas pelo fato de ser aprendiz, como se ele fosse uma criança. Porque nós sabemos que todos nós, independentemente de idade, nós, quando somos iniciados na maçonaria, nós trazemos a nossa bagagem, nós trazemos a nossa história de vida, o nosso conhecimento. Possivelmente alguns têm, pouco ou nenhum conhecimento sobre maçonaria, sobre, ritualística, sobre legislação maçônica, sobre o que é potência, obediência, né, essas coisas todas. Mas todos, indistintamente, traz a sua história de vida. Então, quando você não pode tratar essa pessoa como se fosse uma criancinha, como se fosse uma pessoa que, não tivesse pensamento próprio, não tivesse vida própria, né. Então, algumas ocasiões a gente percebe até o cerceamento desses irmãos de falarem, de se pronunciarem, de debaterem, de participar de algumas discussões, né. Então, assim, é um grande equívoco. Outro grande equívoco, né, é a questão da que eu trago sempre, a questão da pedagogia e da andragogia. A pedagogia vem do grego e significa literalmente conduzir a criança. Então, nós sabemos que a criança, ela aprende vendo, pelo exemplo e fazendo, mas o adulto, invariavelmente, nós aprendemos fazendo. E para fazer a gente precisa, às vezes, errar, você precisa errar ali na ritualística, precisa, errar na execução do cargo, tudo tal, porque a gente só vai aprender se a gente fizer, né, essa que é a grande verdade. A andragogia nos ensina que é a arte de ensinar o adulto. Então a gente deveria estar trabalhando muito mais a andragogia do que a pedagogia. Então a gente deve entender aí, respeitar evidentemente, a opinião dos mais experientes, né, em alguns países mais maduros, você tem a figura dos mais velhos como uma fonte de sabedoria, uma fonte de saber, e às vezes também tem alguns jovens que batem de frente. Então, a gente poderia invocar aqui Aristóteles, né, que ele diz que a virtude consiste em encontrar o meio termo, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então a gente precisa ter um equilíbrio, né, respeitar essas gerações para que não haja conflito. Outra questão também é a falta de critério na escolha de novos membros. Essa é uma preocupação muito importante, né, além da falta de critério, porque na verdade quem escolhe, a primeira escolha é feita pelo padrinho, né, o padrinho que escolhe ali os candidatos. E aí depois você tem um problema muito sério que são as sindicâncias mal feitas. Eu já presenciei alguns escrutínios, né, que é aquele momento em que a gente vai fazer ali literalmente a votação para saber se aquele candidato vai estar conosco ou não, é sindicâncias totalmente mal feitas, né. Como é que eu posso
sem conhecer um indivíduo, dar um parecer para ele se eu não peguei uma fonte de referência, se eu não coloquei ali no documento que eu liguei para o fulano, ciclano e beltrano, porque aqui nas nossas sindicâncias a gente tem um campo lá que você, demonstra que as fontes pela qual você obteve, essas informações. Então, como é que eu posso colocar numa sindicância que o sujeito é uma pessoa ilibada, de reputação ilibada, bom pai de família, tal, tal, a não ser que eu conheça ele, que o sindicante conheça ele, que não seria o mais correto, né, um sindicante que conheça o candidato fazer a sindicância. O ideal seria um elemento neutro, quiçá o padrinho, seria inadmissível o padrinho fazer a sindicância de um candidato, né, nem o venerável mestre que seria uma figura neutra. Então a gente percebe que temos alguns grandes problemas, alguns grandes desafios pela frente. E os chamados donos de loja são aqueles maçons mais antigos que, às vezes, com a desculpa ou com a pretensão de manter a tradição, de manter a loja em pé e tudo e tal, eles impõem o seu ritmo, a sua verdade. E aí, convencionou se chamar esses maçons de donos de loja. E outra preocupação também muito importante é a questão das sessões sem conteúdo. Você imagina, meus irmãos, se nós tivéssemos trazido o modelo que existe hoje nas lojas físicas, né, que são balaustres extensos, né, uma perca de muito tempo com documentos, com discussões sobre qual é a marca de cerveja que será servida no ágape, né, com discussões, se o irmão fez a circulação correta ou não, aquela coisa toda que é pertinente, nós devemos nos preocupar com a ritualística, eu bato muito nisso, né, mas imagine se nós tivéssemos trazido esse modelo que nós temos hoje, para nossas reuniões virtuais. Seria um fracasso total. Então as reuniões virtuais, elas tiveram um avanço significativo, por quê? Porque na grande maioria, se não na totalidade, o tempo foi reservado para o que nós estamos fazendo aqui hoje, agora, nesse exato momento, compartilhar conhecimento. Então isso foi um grande avanço. A gente percebe que, muitos irmãos deram testemunhos de que aprenderam muito mais nessa época do que durante 5, 10, 15, 20 anos de iniciado. Então, algo errado não está certo. A gente precisa rever algumas coisas, precisa, atentar-se muito bem com relação à falta de conteúdo nas sessões, que isso é um problema muito grave, né, você não ter, um planejamento, um venerável não ter um planejamento, não saber seu calendário com todas as sessões de aprendiz, companheiro e mestre, sessões especiais para trazer a família maçônica para dentro dos templos, notadamente o Dia das Mães, Dia dos Pais, de repentemente o Dia das Crianças e tudo e tal. Então, assim, você se preocupar com as instruções de aprendiz, né, você ter, sessões exclusivas, né, para companheiro, não aquelas sessões híbridas, que isso realmente é um problema muito sério. Você convoca uma reunião e aí você faz aquele puxadinho, você pede os aprendizes para cobrir um tempo temporariamente, você faz ali um adendo ali para os companheiros, ou seja, você poderia ter feito uma sessão exclusiva para companheiro. Arruma o seu calendário: "Olha, eu terei tantas reuniões de aprendiz, tantas de companheiro, tantas de mestre". E por falar em mestre, assim, eu tenho percebido que cada vez menos as lojas estão dedicando tempo para as sessões de mestres. Então isso é uma preocupação muito importante, né. Claro que isso só acontece lá no planeta Marte, aqui no planeta Terra não acontece isso. Então o que acontece é o seguinte: não será um bom mestre aquele que não for um bom aprendiz. Então esse mestre, ele futuramente vai estar ocupando cargos, ele possivelmente será o venerável mestre, ele irá ascender aos graus superiores, chegar lá o famoso grau 33, e a gente percebe que a qualidade desses mestres vem caindo significativamente lá no planeta Marte, aqui no planeta Terra não. Então, outro ponto importante é a falta de foco. Então, qual é o foco da minha gestão? Qual é o foco da minha loja?
qual é o foco da minha potência maçônica? Evidentemente que quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se eu não tenho um foco, se eu não tenho uma prioridade, se eu não sei realmente o que que eu quero, a gente vai ter problemas. Seja os micro problemas, eh, a partir do indivíduo maçom, né, eh, estendendo-se aí para a loja, para a potência ou para a obediência. Então é preciso ter foco. Eu trago aqui, meus irmãos, o pensamento do irmão Thomas Jackson, um norte-americano que viajou o mundo aí estudando a maçonaria, não sei se vocês o conhecem, mas ele teve aqui em Rondônia, um irmão muito, assim, dócil, um irmão muito inteligente assim, de uma visão estratosférica. Então eu gostaria de trazer aqui o pensamento dele. Aliás, o parte desse trabalho aqui, meus irmãos, ele é fruto de um trabalho que foi feito por mim, pelo irmão Exaltônio, de um concurso que teve na CMSB, e nós fizemos um trabalho chamado Por que os maçons não querem mais ir à loja? Uma reflexão sobre o futuro da maçonaria. E esse trabalho ele foi contemplado e ele foi publicado no livro da CMSB, Maçonaria Perspectivas para o Futuro. Então, essa parte aqui foi um estudo feito pelo nosso irmão Exaltônio. Então, eu destaquei aqui alguns pontos que está nesse artigo, e aí trago aqui o pensamento dele. Pode ser que vocês concordem, pode ser que vocês não concordem com o pensamento dele, mas eu achei relevante para a nossa discussão na noite de hoje. Então, o Thomas Jackson ele rejeitava a prevalência da qualidade em detrimento da quantidade. Então, ou seja, para ele é muito melhor uma loja, uma potência, uma obediência, ter mais qualidade dos obreiros em relação à quantidade. Então, ele defendia que a maçonaria não deveria abrir mão dos valores, modificando sob o pretexto de se adaptar à sociedade moderna. Isso é um ponto bem interessante. Isso ele dava um destaque para essa questão. Outro ponto importante é que ele considerava que o objetivo da maçonaria não é mudar a sociedade. Seu objetivo é melhorar o homem, e é responsabilidade do homem mudar a sociedade. Então, também eu comungo com esse pensamento, né? Nós não devemos achar que a maçonaria vai mudar o Congresso, vai mudar o STF, vai mudar o Brasil. Não é a nossa missão. Acho que cada um no seu quadrado. Mas, se a gente escolheu bem o candidato, se a gente trabalhou nele os nossos valores, e esse candidato, porventura, ele ascenda ao mundo político, ele pode sim, com base nos ensinamentos que são prodigalizados pela maçonaria, fazer o que é certo, né? Não o contrário, você pegar um político que está em ascensão, por ele estar em ascensão, você trazer ele para dentro da maçonaria, mesmo que ele seja um sujeito inescrupuloso. Então, achando que ele vai mudar o mundo ou a maçonaria. Eu acredito até que você deve começar essa mudança, primeiro a mudança interior. Esse é o grande desafio, né? Ser melhor ontem do que o que você foi hoje. E aí você começa a mudar o mundo que o circunda, começa ali pela sua casa, de repente pela rua onde você mora, pelo bar, a empresa onde você trabalha, a cidade, tudo tal. Mas isso é o maçom, é o maçom com as ferramentas que ele recebeu na maçonaria. Não é a instituição em si. Vocês podem ser que discordem de mim, mas tudo bem. Bom, o Thomas Jackson também considerava que o aprimoramento das virtudes maçônicas deve ser trabalhado no homem em primeiro lugar. Então, esse é um ponto importante, né? A gente tem que é importante a ritualística, né? É importante você ter a questão da legislação maçônica e tudo e tal. Sim, isso é muito importante, né? É importante também a filantropia, a caridade, é muito importante. Mas, para ele, e aí eu também concordo, que você deve primeiro, em primeiro plano, sobretudo, trabalhar ao aprimoramento das virtudes nesse candidato. Por quê? Porque a prática da caridade seria uma ação natural do homem virtuoso, não o contrário. Então, assim,
o maçom, aquele candidato que a gente já tem ele como a gente chama, né, um maçom sem avental, que a gente ouve muito essa expressão, que já é uma pessoa virtuosa. A gente vai trazer ele para dentro da maçonaria para que ele melhore ainda mais. E com base nesse melhoramento, com base nessas virtudes maçônicas, ele invariavelmente vai ser uma pessoa caridosa, vai ser uma pessoa muito melhor, entendeu? Então, assim, nós não podemos imaginar que a maçonaria é um reformatório, que a esperança que um sujeito inescrupuloso, um sujeito bruto, grotesco, ele vá melhorar na maçonaria. Possa ser que sim? Sim, claro, possa ser que sim. Por quê? Porque você está convivendo com pessoas melhores, com pessoas que têm uma visão mais avante, com pessoas que têm uma visão comum, né, do seu ambiente e tal. Pode ser que ele melhore, sim. E se ele não se adapta a esse ambiente, invariavelmente ele mesmo vai ser expurgado, ele mesmo vai sair da maçonaria. O problema é quando ele não sai e faz o estrago, né? Outro ponto importante que eu achei muito interessante, esses dados aqui são com relação a uma palestra que ele fez aqui em 2018, aqui em Porto Velho. Então, ele analisa a seguinte situação: ao analisar a vertiginosa queda de 75% dos maçons dos Estados Unidos, Jackson considerava que a maçonaria naquele país enfatizou de tal modo a prática da caridade que resultou em prejuízo ao fomento dos valores intelectuais e filosóficos da ordem. Traduzindo, segundo ele, a maçonaria americana, notadamente dos Estados Unidos, evidentemente, ela se preocupou tanto com a caridade que esqueceu daquilo pelo qual a maçonaria nasceu, né, que são os seus valores intelectuais e filosóficos. Então, a instituição ela se enveredou por esse caminho. Eu não estou dizendo que uma loja não deva fazer filantropia, caridade, não é isso. Mas esse não é o escopo da maçonaria. Isso é resultante daquilo que a gente falou lá atrás, né? Que um sujeito virtuoso, um maçom virtuoso, ele invariavelmente vai fazer isso. Então, ele vai contagiar outros irmãos para que faça isso. Mas isso não deve ser a atividade fim de uma loja. Porque, assim, se eu fosse, eu não precisaria entrar na maçonaria, eu faria isso na minha igreja, eu faria isso nas associações filantrópicas. Esse não é o escopo, não é a atividade fim da maçonaria. É como se a gente pegasse Harvard e pedisse para que Harvard cuidasse da segurança pública, por exemplo. Não é o escopo de Harvard. Harvard é para formar indivíduo, né, cientistas, pesquisadores e tudo e tal. Esse é o escopo de Harvard. Não é, a gente não pode ter desvio de finalidade. Pode Harvard fazer uma campanha para melhorar a segurança pública? Deve porque ela está dentro desse contexto, mas não é a atividade fim. É isso que às vezes a gente confunde, né? Confundir a maçonaria com um partido político, confundir a maçonaria com uma associação filantrópica, né? E às vezes tem alguns irmãos que falam: olha, a maçonaria ela não está mais cuidando e tal. E o que é mais temerário ainda, meus irmãos, é que lá no passado, a maçonaria operativa, quando não existia INSS, Seguridade Social e tudo tal, o que, que eles faziam, né? Quando, porventura, o maçom viesse a falecer, o maçom operativo, era obrigação dos maçons cuidar da viúva, dos órfãos e dos desamparados. Então, ou seja, eles primeiro cuidavam entre si, né, que era um acordo ali entre eles e tal, né, que era uma associação de auxílio mútuo, de fato. Então, hoje, muitas vezes, a gente se preocupa muito em ajudar um próximo distante e, às vezes, esquece de um próximo que está próximo, um irmão que está passando por necessidade. Não que nós, repito, não me entendo errado, não que nós não devemos ajudar as pessoas, pelo contrário, devemos sim, mas esse não é o escopo da maçonaria, não é a atividade fim, perfeito? E ainda falando do pensamento de Thomas Jackson, ele aponta aqui, eu destaco 3 fatores de sucesso da maçonaria ao longo do tempo. Olha só que interessante.
ter aceitado homens de todos os estratos sociais e considerado como iguais. Então, veja bem, como eu disse lá atrás, a maçonaria é uma fraternidade iniciática. Então, a partir do momento em que nós somos iniciados, nós nos igualamos em termos de fraternidade. Claro que aí você tem os cargos, você tem irmãos com mais conhecimento, com mais dinheiro e tudo tal, mas esse nível igualitário que eu estou falando se dá pelo simples fato da iniciação. Então, ele considera isso, né, o fato de você pegar judeus, você pegar cristãos, na época puritanos, né, você pegar nobres, plebeu, agricultores, juntar todas essas pessoas num mesmo ambiente, isso foi um grande avanço para a época, porque havia, e como ainda há, né, certas castas, certas divisões. Então, isso para ele foi um grande avanço, e eu concordo, isso foi também aspecto de sucesso para a maçonaria ao longo dos anos. Então, ter reunido em suas lojas os maiores líderes e pensadores do mundo, meus irmãos, nós estamos caindo de nível. Cada vez mais, essas mentes brilhantes estão repelindo, estão correndo da maçonaria. Por que será? Por que será que nós não conseguimos mais atrair essas mentes brilhantes, esses grandes pensadores? O que será que está acontecendo com a maçonaria? Então, ela ter permanecido seletiva na aceitação de seus membros. Então, a maçonaria ela sempre foi elitizada. Mas quando a gente pensa em elite, não é a elite aristocrática, e apesar de ter sido lá no começo do Brasil, né? Você ter aí o suprassumo da sociedade, mas não é a elite monetária, não é essa elite, mas a elite pensante, né? Você tinha ali na maçonaria não uma massa de manobras, né? O senso comum, você tinha mentes brilhantes. Então, da mesma forma como está acontecendo hoje, traçando um paralelo aqui, né, com as escolas, né, veja o nível de alunos que a gente está formando, né, e isso é uma causa também que está intrinsecamente ligada também com a qualidade de professores que estão sendo formados. Então, a gente está tendo problema ali desde do ensino médio, ensino fundamental, até o ensino superior. Então, a gente pode ter um extrato aí do que está acontecendo no mundo externo, que a gente chama de mundo profano, e fazer reflexões no nosso mundo interno aqui na maçonaria, entendeu? Então, mudar ou não mudar? Eis a questão. Olha só esse pensamento aqui de Thomas Jackson. O mundo sempre passou por constantes mudanças sociais, mas a maçonaria invariavelmente sobreviveu a tudo sem sacrificar os seus valores fundamentais. Então, meus irmãos, é bem verdade que a maçonaria, ao longo desses últimos 300 anos, ela mudou bastante, né? A gente tem assim, algumas discussões, por exemplo, você tem alguns maçons tradicionalistas que não aceitam, por exemplo, nem colocar um data show dentro de um templo. Mas se a gente for imaginar, lá no passado, você tinha, na chamada coluna da harmonia, você tinha quase que uma orquestra sinfônica, eram músicos que tocavam lá. Então, hoje você tem ali uma aparelhagem eletrônica, né? Você tem aí rituais no celular, no tablet. Então, assim, a maçonaria ela mudou e vai continuar mudando. A meu sentir, a meu ver, o que não pode, o que não deve ser mudado são os seus princípios. Esses não podem mudar. Então, a maçonaria ela vai continuar mudando, se transformando e tudo tal. E ele vai mais além. Ele alerta que o mundo passou por grandes transformações, mas a maçonaria ela não precisa baixar de nível para se adaptar. Pelo contrário, ela tem que elevar o nível. Então, nós não podemos pegar essa régua e baixar de nível. A gente tem que elevar. A maçonaria sempre esteve na vanguarda. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder o que tem de melhor na maçonaria. E agora nós vamos chegar ao futuro, né? Qual é o futuro da maçonaria? Bom, o desconhecido ele pode causar sentimentos ou reações diferentes em diferentes pessoas.
De fato, nós não sabemos qual é o futuro da maçonaria. O futuro ele pode, ele causar medo, ele pode causar indiferença, ele pode causar curiosidade. Então a gente pode ser temerário com relação ao futuro, porque nós não sabemos como ele será. Alguns maçons podem ser diferentes. Ah, para mim tanto faz se mudar, se não mudar, se abater coluna, se não, e tal. E outros podem ter curiosidade, né? Como será a maçonaria daqui a 5, 7, 21, 33 anos? Né, qual a gente pode pensar, né, como é que vai ser, a gente vai ter aí, reuniões virtuais e onde a gente vai estar dentro de um templo de forma virtual, já até iniciou esse programa aí, né, esse projeto, tal, nós não sabemos. Há uma certa apreensão ou uma curiosidade, né, e de fato, assim, a gente pode pensar que existem 3 tipos de pessoas ou 3 tipos de maçons, né. Aquelas que fazem a mudança, aquelas que se adaptam às mudanças e aquelas que perguntam: "Nossa, o que que aconteceu? Eu estou aqui em 2030, não sei mais nem o que que aconteceu com a maçonaria". Então você tem, assim, alguns tipos de maçons, né. Então você tem aqui hoje, aqui nos assistindo, você tem maçons na vanguarda que fizeram a diferença e estão fazendo a diferença na maçonaria. Eu não vou citar alguns nomes, porque tem muitos irmãos que eu tenho uma admiração muito grande, e eu poderia enaltecer uns e, porventura, esquecer de outros, mas eu sei quem eles são e tenho uma grande admiração por isso, tá. Vou apresentar uma tela aqui, que foi extraída de uma palestra do nosso grão-mestre de vida, irmão Odino, que ele trata muito bem dessa questão da maçonaria executiva. Então ele traz esse gráfico aqui, e ele fala o seguinte, né, você tem aqui a origem da maçonaria, né, as possíveis origens, você tem um pico na maçonaria operativa, né, de fato, a maçonaria operativa ela teve uma importância fundamental na sua época, né, no seu período ali, na Idade Média, né, ser um maçom operativo era um prestígio, você era contratado para grandes obras, né, a maçonaria operativa, ela de fato, ela transformou a parte, estética das cidades, né, com construções suntuosas e tudo e tal. Então você teve depois um declínio, né, você teve um declínio muito importante, né, a partir do momento em que você tem ali a substituição de pedras por tijolos, então você tem um indivíduo chamado Igno Jones, que ele traz um novo conceito de construção, aquelas construções, góticas, né, que se tinha no passado, ele traz um novo conceito de construção, um conceito mais voltado para tijolo, depois você teve aí, né, o uso de concreto, de ferro e tal, então a maçonaria operativa ela teve um declínio muito grande. E aí, até hoje, eu faço a pergunta, né, quem foi mais inteligente? Foram os maçons operativos que sabiam que a maçonaria daquele modelo estava acabando, e eles se uniram com os chamados aceitos para trazer aí um novo ar para aquelas organizações que surgiram aí nas guildas de pedreiro, ou foram os maçons especulativos, ou como eu chamo os investigativos, que encontraram na maçonaria operativa o prestígio, porque a gente sabe que os maçons operativos eles podiam viajar para países diferentes, eles gozavam de prestígio, né? E aí eles conseguiram trazer essa junção. Então, quem foi mais inteligente? Foram os operativos ou foram os especulativos? Então, você tem aí um outro pico dos maçons, da maçonaria especulativa, e essa maçonaria especulativa ela está em decadência, está acontecendo esses fenômenos, né? E o irmão Odino ele cita a questão da maçonaria executiva. Então, você tem aí um novo modelo. Eu não quero aqui trazer, né, vamos voltar para a maçonaria operativa, né, especulativa ou executiva. Não quero trazer um modelo de maçonaria. O que eu sei é que nós precisamos fazer algo, principalmente as lideranças maçônicas, porque senão a maçonaria ela poderá ter um futuro sombrio, tá?
Bom, nós já estamos chegando aqui ao final de nossa apresentação. Antes, porém, eu gostaria de apontar para os irmãos podem concordar ou discordar de mim, que hoje nós temos a figura do maior inimigo na maçonaria na atualidade. Então, a maçonaria, ela, sem sombra de dúvidas, é uma das mais importantes organizações pensadas pelo homem. Então ela, ao longo desses últimos 300 anos, ela foi estruturada, perseguida, difamada, praquejada, reverenciada e muitas vezes incompreendida, né. Então, assim, nós tínhamos, eh, a maçonaria sempre foi perseguida, né, durante toda a sua trajetória, essa que é a grande verdade. Mas eu vou trazer uma história aqui para os irmãos, que aconteceu lá no planeta Marte. Qualquer semelhança dessa história com alguma loja ou potência maçônica no Brasil é mera coincidência. Então, assim, uma loja centenária que passou por muitas coisas, né, essa loja vivenciou, mudanças significativas naquele planeta, guerras, mudanças na sociedade, tudo e tal, mas ela sempre foi vanguardista, essa loja maçônica. Ela sempre ela sempre esteve à frente, porque ela congregava as mentes mais brilhantes da época, lá naquele planeta, não era aqui no planeta Terra. E até perseguições, né, você tinha ali na órbita daquele planeta, você tinha outras instituições que perseguia essa loja, entendeu. Isso, qualquer comparação com o planeta Terra é mera coincidência. E aí acontece que essa loja, ela foi perdendo a sua essência. Então, aquelas mentes brilhantes começaram a se afastar e essa loja começou a atrair mentes medíocres, mentes pequenas. Então, ela deixou de debater os grandes problemas da sociedade, né? Os grandes pensamentos, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, grandes pensamentos filosóficos, para discutir sobre qual seria a sobremesa do ágape, a marca da bebida. Então, assim, ela começou a se desviar do seu caminho. E essa loja, ela bateu colunas. Restavam ali aí 7 obreiros que não conseguiam abrir mais essa loja. Aí um venerável recém-eleito, ele foi estudar a história dessa loja e percebeu o quanto ela foi importante para aquele planeta, né. Tantas, ações que ela ajudou a construir, tantas, maçons importantes que contribuíram com a evolução daquele planeta, entendeu. E ele não sabia qual era o motivo pelo qual aquela loja estava batendo colunas. Então restou-se ali 7 obreiros, e aí ele, estudando a história daquela loja, ele descobriu quem seria o responsável pela loja ter abatido colunas. Então ele pensou bem e falou assim: "Eu preciso mostrar para esses irmãos", e os que se afastaram também, ele convocou uma grande reunião com esses 7 remanescentes, os últimos moicanos, e também com aqueles que haviam se afastado, né. E aí ele falou o seguinte: "Olha, eu fiz aqui as minhas pesquisas e encontrei o maçom que foi responsável pela loja chegar onde ela chegou. Então é o seguinte, eu gostaria de chamar um a um, adentrar aqui nessa sala, e vocês vão ver a figura da pessoa que foi responsável pela loja ter abatido colunas. Mas eu gostaria de fazer uma recomendação: você entre, veja e, como um bom pastor, não conte para ninguém. Combinado? Combinado". Então ele chamou um a um, aí o primeiro entrou e ficou estarrecido, saiu de lá, assim, sabe, inconsolado com o que ele viu. Ele ficou perplexo, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o segundo ficou: "Mas o que que você viu lá dentro?". "Não, não posso falar, o venerável pediu para que eu não falasse e tal. Veja você com seus próprios olhos". E assim foi, né, os 7 os últimos remanescentes e aqueles que haviam se afastado. Depois o venerável mestre chamou, falou: "E aí, vocês viram o responsável pela loja ter abatido colunas?".
Aí eles ficaram calados, e ele falou: "Pois é, o que que vocês viram lá dentro daquela câmara de reflexões?". Aí o segredo foi desvendado, o mistério foi desvendado. Lá tinha um espelho. Então, lá tinha a frase: "Você que está olhando agora no espelho foi o responsável pela loja ter batido colunas". E aí os irmãos ficaram pensativos e tudo tal, mas ele falou assim: "Olha, da mesma forma que você foi o responsável pela loja ter batido colunas, você também poderá ser o responsável por soerguer as colunas dessa loja". Então, meus irmãos, a gente imagina que o maior inimigo da maçonaria na atualidade é, ao mesmo tempo, a solução para parte dos nossos problemas. É o próprio maçom. Então, meus irmãos, a gente pode tentar, é muito comum, né, da gente acabar pondo a culpa no outro, né? "Ah, olha, a culpa de eu não ter feito um bom veneralato foi do meu secretário que me deixou na mão, meu tesoureiro e tudo tal", sendo que a responsabilidade de ter, escolhido aqueles irmãos é do próprio venerável mestre. Então, quando tudo vai bem, né, o bônus é de todos, né? Quando vai mal, o ônus é do venerável mestre. Invariavelmente é assim. Mas, assim, da mesma forma que o maçom é hoje o maior problema da maçonaria, a gente percebe, na sexta-feira eu fiz uma palestra sobre a o Supremo Conselho do Grau 33 e a fundação das grandes lojas no Brasil. Então, o que a gente tem de conflitos ao longo da história da maçonaria, o fogo cruzado dentro da própria maçonaria não é brincadeira. Como se não bastasse todas essas perseguições que a maçonaria teve, a gente agora tem que combater o fogo amigo. Então, é essa reflexão que eu gostaria de trazer. Eu não tenho aqui uma bola de cristal, eu não sei qual será o futuro da maçonaria, essa que é a grande verdade, mas eu sei que, ao mesmo tempo em que nós somos o maior problema da maçonaria hoje, nós também somos invariavelmente a solução. Então, encerrando aqui a nossa apresentação, eu gostaria de convidar os irmãos aqui para conhecer o nosso mais novo projeto, Maçonaria com Excelência, nosso site. Lá nós estamos publicando bastante conteúdo. Então, aqui nós temos artigos maçônicos, nós temos, estamos trazendo aqui vários irmãos que para contribuir com o nosso site. Nós temos a venda de livros também, tá? Inclusive, o Gestão Maçônica Inspiradora, parte da venda do livro vai ser destinada a um obra assistencial. Gestão na Maçonaria, ele 100% da venda do livro vai ser destinada à Casa de Apoio Filhos de Irã, tá? Então, nós temos aqui também os irmãos que tiverem livros e queiram comercializar, principalmente em formato digital, nós temos aqui essa nossa plataforma, porque ele terá 100% de segurança, né? Os livros adquiridos aqui, eles não podem ser baixados, compartilhados ou copiados, então é uma forma de prestigiar os escritores, que às vezes você compra um PDF ali, você começa a mandar aí pelos grupos, aí você desprestigia o escritor que passou muito tempo pesquisando, escrevendo, né, para ter a sua obra publicada, e aí a gente tem essa segurança aqui que você não terá o seu livro baixado, né? Então você tem aqui artigos também, entendeu? Então, nós temos também o projeto Conversas Filosóficas aqui, que tem todas as reuniões que nós tivemos aqui. Então, essa é a nossa contribuição. Eu vou só fechar aqui. Aqui tem as referências das quais nós utilizamos, né? Como eu disse, nós fizemos um artigo, Por que os maçons não querem mais ir à loja, uma reflexão sobre o futuro da maçonaria, que foi publicado no livro Maçonaria, Perspectiva para o Futuro. Tem tudo a ver com o que nós conversamos aqui hoje. Meu venerável mestre, eram essas as informações que eu tinha para trazer. Repito, eu não tenho uma bola de cristal, não sei qual é o futuro da maçonaria, mas a gente pode ter algumas previsões, sejam elas apocalípticas ou esperançosas, né? Muito obrigado pela oportunidade.